é que uma empresa, eu sempre ficava refletindo, como é que duas empresas comparáveis, né? Mesmo, sei lá, produtos parecidos, setores parecidos, etc. Se são duas coisas comparáveis, o que faz uma ser melhor do que a outra? Eu lembro que eu fiquei encucado com esse negócio, né? E como eu tinha a empresa Júnior na época como um bom laboratório, eu falei, cara, eu quero estudar isso a fundo. Uma segunda pergunta entrou na equação que eu não tinha feito antes, que é como é que uma empresa, né, consegue dar certo, consegue ter desempenho superior, mas como é que eu consigo fazer isso com as pessoas continuando felizes? Porque dentro da pesquisa e da prática eu percebi o seguinte, no final do dia, espremendo bastante, você consegue ter bons resultados acabando com o time. Dá para fazer, né? Falei, cara, faltou um pedaço fundamental da equação que é esse, né? Como é que eu consigo ter desempenho superior, lucrar, ter eficiência, fazer tudo isso que a gente acha que uma empresa tem que ter, mas com as pessoas felizes, crescendo, se desenvolvendo, etc. A gestão por propósito, ela tem princípios muito parecidos do capitalismo consciente, né? Que considera todas as partes interessadas, que todos têm que ganhar uma relação ganha-ganha, né? Foi fácil estabelecer um ambiente de confiança. Quanto tempo levou para poder dizer, quando iniciou lá quase 6 anos atrás, quanto tempo levou para poder dizer, estabelecemos agora um ambiente de confiança verdadeiro, onde podemos falar o que deve ser dito, temos espaço para construir juntos? Em relação à confiança, lembra que a gente falava ali no começo sobre motivação 3.0, que para tu ter uma equipe engajada, motivada e realmente dando o melhor, na melhor condição, tem 3 elementos, né? Um deles é a autonomia. O outro é cultura de excelência e o outro é o propósito. O propósito. O que acontece? A autonomia é fundamental para que, de fato, você consiga ter uma empresa orgânica que as pessoas se sintam pertencentes e protagonistas dessa história. Para eles realmente se engajarem, tu precisa dar espaço para as pessoas. E a autonomia tu só consegue dar quando você cria uma relação de confiança. Bom, uma liderança, o fundamental é que se perceba que a autoridade é muito importante. E a autoridade, ela se conquista, né? E, basicamente, as pessoas, elas, através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, elas dão um passo muito importante, que é o de confiar em nós. Então, a liderança sem ego, nesse sentido que a gente comentou, de se pensar a última bolacha do pacote, de, no fundo, se colocar numa posição onde, de fato, eu dou a última palavra, porque aqui quem manda sou eu, né? Ou simplesmente eu tenho a visão mais clara e mais objetiva, isso afasta as pessoas. Isso não ajuda a criar essa proximidade, essa confiança e, portanto, esse engajamento. São coisas fundamentais no exercício da liderança, qualquer liderança. E aí mora a questão, como criar essa relação de confiança de uma forma que não vira anarquia, né? Porque autonomia não é independência, é interdependência, é sinergia e empoderamento das pessoas para que elas possam dar o melhor delas e elas possam ter clareza de como e as bases de tomar decisão, para ela não ter que estar pedindo para todo mundo a toda hora o que fazer, né? Então você sai daquela empresa de comando e controle que alguém sabe tudo e os outros só obedecem ordens e prestam contas, né? Para uma empresa que busca inteligência coletiva e as pessoas são mais protagonistas. Essa autonomia, o primeiro passo é a confiança. Como a gente cria a relação de confiança, né? O que é a raiz da confiança é o que chama de caráter, né? Então, é a qualidade, né? Integridade, na verdade, das coisas e a qualidade de intenção. Tá? Então, quando você começa a trabalhar esses valores virtuosos, porque a qualidade de intenção é quando você busca a consciência coletiva do grupo, né? Discutindo, trabalhando comportamentos virtuosos, né? Comportamentos de valores virtuosos, e a qualidade de intenção é o que nós chamamos hoje de intenção genuína e verdadeira. Bom, só com isso a gente consegue dar autonomia, trabalhar a confiança? Não. A confiança ela acontece quando tu tem isso estabelecido e depois você trabalha as competências. E a competência vem no desenvolvimento de conhecimento e habilidades, né? E entrega os resultados.
Mas acho que o legal dessa história, né, e aí eu finalmente chegando na resposta à sua pergunta, foi que quando a gente começou a empreender, a gente tomou uma decisão que acho que ela talvez foi ter sido uma das decisões mais importantes que a gente já tomou. Logo depois, assim, com, sei lá, não tinha nem 1 ano de vida, a gente decidiu o seguinte, que independente do que a gente fosse fazer como empresa, o que a gente fosse fazer como grupo, se a gente ia vender consultoria, se a gente ia investir dinheiro, se a gente ia vender cachorro-quente, o como a gente queria que fosse um como diferente do que todo mundo faz. O como a gente queria que fosse um como consciente e bom para as pessoas. Aí a gente começou a estudar bastante e chegou à conclusão do seguinte, que a única forma de ter o como que a gente queria, que era um como que as pessoas fossem felizes, que as pessoas estivessem desenvolvendo, etc., foi a gente abrindo mão do poder que a gente tinha como fundadores, como donos do negócio, como acionistas, e distribuindo esse poder para todas as pessoas. A gente abrindo mão do nosso papel enquanto as pessoas que diziam tudo o que ia acontecer e passando a ser só mais um elemento do sistema. Um elemento até influente, mas só mais um elemento do sistema. Então, acho que resumindo, autogestão nada mais é do que o conjunto de técnicas, de instrumentos, de mecanismos de gestão que você desenvolve para distribuir poder para a organização. E para fazer com que cada indivíduo da organização, aqui o que eu já começar provocando, seja tratado como um adulto pensante e maduro. A partir daí, a gente precisou construir outros elementos que são os valores. A gente começou a descobrir quais são os valores que valem a pena aqui. E a gente debateu esses valores virtuosos, que eram os comportamentos que a gente desejava no dia a dia dentro dessa organização, né? Fizemos esse trabalho, então tenho clareza do futuro, tenho base dos valores que eu tenho aqui. Na Serrana, o futuro nosso, a gente construiu o que a gente chama de carta de intenções, tá? Então, nessa carta de intenções, construída com todos os colaboradores, a gente sabe aonde a gente quer chegar. É uma espécie de visão? Uma visão. São 3 páginas, né, que a gente tem lá construído, né, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer ser até 2025. Eu tenho um mapa estratégico que lá tem os elementos do modelo de negócio, a proposta de valor que a gente quer entregar e os valores que são a base para tomar a decisão. Certo? E aí o que acontece? Né? Quando eu tenho essa condição, onde que eu tenho uma relação de qualidade de intenção, integridade, eu busco o aprendizado e a capacitação para gerar competência no meu time para qualidade de entrega. Tenho clareza do futuro, a gente costuma dizer aqui, né, que tu tem todos os elementos para a pessoa, de fato, exercer sua autonomia e protagonismo. A ideia de vocês de investir em negócios com empresas conscientes, ela é anterior à questão da autogestão. A autogestão ela vem como resultado de vocês estarem com um mindset de investirem em empresas conscientes, ou numa linha, num método consciente de fazer as coisas, é isso? Todo o processo de transformação, às vezes, eu tenho a sensação que a gente tem que dar com a cara na parede, de certas vezes, para perceber que precisa mudar, né? Te ouvindo, professor, me parece o termo autoridade pode soar esquisito para muita gente, né? E aí tem a tua colocação de que a autoridade é importante e se conquista. Eu posso ter uma compreensão que a autoridade, sim, é necessária. Quando eu vou para o superlativo do ego, eu incorro no autoritarismo, talvez, mas eu aí você está exercendo o poder. No fundo, aquela ideia, quem manda aqui sou eu. Isso é de exercer o poder, né? A autoridade é algo diferente. A autoridade vem do teu prestígio, né? E interessante, já na Roma Antiga, eles tinham muito claro essa separação, o poder e a autoridade. O poder era o poder das armas. O poder estava com o exército romano, né? E a autoridade vinha do Senado. O Senado legitimava, né? Só que depois, a história de Roma, o Senado acaba perdendo o seu espaço e aí surgem os ditadores, surge um Júlio César, né? E toda a história do Império Romano que a gente tem, e o Senado romano fica sendo simplesmente um ator coadjuvante. Eu lembro que, às vezes, eu sentado lá como um dos fundadores do Grupo Onga, antes da gente fazer essa transição, pensava, cara, depender de mim para tomar todas as decisões que vão fazer a gente ser melhor, eu não sei o que é pior. Eu não sei se é pior para a empresa ou para mim, porque eu, particularmente, achava que era quase que um absurdo eu ter que saber tudo, né? Porque o líder da organização hierárquica, ele tem que saber tudo, ele tem que perceber tudo, ele tem que tomar todas as decisões. Né? Aumenta a responsabilidade e diminui a velocidade, né? Exato. Até queria fazer um
O Solon aqui, diretor executivo da Sicredi Pioneira, está fazendo um comentário interessante. As empresas verdes remetem à gestão por propósito. As organizações TEAL sobem o degrau porque elas chegam no processo de autogestão, né? E isso te dá muita tranquilidade, né? Quer dizer, um ego deseducado leva à ansiedade, né? Leva à intranquilidade. Por quê? Porque eu estou sempre querendo estar numa posição que não me corresponde. Ou colocar uma carga sobre mim que também não deveria colocar. Então, o ego educado te dá serenidade, tranquilidade, até para assumir os erros. E também para celebrar as vitórias. É isso. Puxa, fiz bem. É isso mesmo, fiz bem. Tá certo. Pode? Não é? Claro que pode. O ego pode? Não, claro que pode. E justamente porque você tem esse ego educado, você vai saber a medida, né? E você vai saber dizer coisas também que vão sair do fundo de você, do fundo do teu coração, né? Puxa, isso que eu fiz, eu não fiz sozinho. Isso eu devo a eles. Eles me ajudaram. E mais, estou lembrando agora também de um exemplo já bastante antigo, Bernardinho, também vendo uma vitória, né, numa das Olimpíadas da seleção masculina de vôlei. Foram entrevistar, Bernardinho, você está contente com a vitória do time, etc., né? E como é que você vê isso? E ele imediatamente jogou os holofotes no time, falou, não, a vitória é deles, eles mereceram, eles fizeram, eles construíram. Bom, hoje, quem mais manda na Sicredi Serrana, eu posso dizer, vou começar por quem não mais manda, né? Hoje nós temos um conselho, não é o conselho, não é o presidente, não é o executivo, não é o colegiado. Quem mais manda hoje na Sicredi Serrana é o nosso mapa estratégico, a nossa estratégia é o que nós chamamos de pensamento estratégico. O que a gente costuma dizer? Poxa, se você está alinhado com a carta de intenções, está alinhado com o mapa e nossos valores e proposta de valor, vai lá e faça. Porque toda e qualquer pessoa, independente da função, do cargo, tudo mais, vai fazer dessa forma. Então, isso dá uma segurança psicológica para o colaborador para ele exercer essa autonomia. E aí eu quero resgatar uma coisa, porque veja que eu estou falando sobre motivação, engajamento e gestão por propósito, mas eu também quero fazer um link nesse momento com a questão de inovação e adaptabilidade. Nós entendemos que quando o colaborador tem essa segurança psicológica, essa clareza de visão de futuro, essa clareza de valores e bases para tomar a decisão, e ele consegue exercer seu protagonismo, ele causa um movimento na organização de fluidez. Então, ele consegue arriscar mais, ele passa a deixar de ter o medo do errar e passa a ter motivação para inovar. Porque ele se identifica com o propósito, ele se identifica com aqueles valores, porque foi ele que construiu, nós construímos juntos. Então, o colaborador se sente apto a inovar, ele assume novos desafios. E o que a empresa TEAL se propõe, né? Ela se propõe falar o seguinte, a gente não precisa de um rei bondoso, a gente precisa de uma boa constituição. A gente precisa ter um bom conjunto de regras que valem para todo mundo, independente de você é dono desse negócio ou não. E por que isso é importante, né? Inclusive, acho que essa é uma discussão bastante contemporânea. Porque um rei bondoso pode sair e entrar um rei tirano. E a empresa inteira vai se transformar do dia para a noite. Numa empresa, nesse modelo que a gente está chamando de autogestão, que nada mais é do que criar estrutura, criar boas regras que valem para todo mundo, para como a empresa se comporta, se adapta, etc., você está institucionalizando o poder da organização. Que é justamente a função, para mim essa analogia é muito boa, é a função de uma constituição. O poder está institucionalizado, não depende do rei ser do bem ou do mal, se mudar o rei não importa. O poder está distribuído entre as pessoas. Assim. Autonomia também é uma palavra que cada vez está aparecendo mais no mundo da gestão, né? E a gente vai dar autonomia para as equipes e é natural, e isso acontece, as pessoas erram. E quando elas erram, como a gente lida com este erro sob a luz da gestão por propósito? Como a gente lida com esse erro nas organizações tradicionais, todo mundo sabe. Mas na gestão por propósito, como o erro é tratado para que isso
não acabe com todo o discurso e que haja coerência, que é outra palavra muito importante também na gestão por propósito. Olha só, Solon, se alguém está nos ouvindo aqui que nunca errou, por favor, aí nos sinalize. O erro faz parte da nossa vida, né? Só não erra quem não tenta. E se tu punir o erro, você vai estar inibindo o principal potencial criativo de inovação do teu time. Aliás, você pode estar abalando a autoestima e a autoconfiança do teu time. Por que eu vou arriscar? Se eu errar, eu vou ser punido. Então, para nós, o erro passou a ser base do aprendizado. Então, a gente tem um erro, valoriza o erro hoje, porque a gente entende que aquele momento é um momento de pararmos e aprender com aquela experiência. Tá, mas então todo mundo pode errar a todo momento? Não, a gente também tem uma coisa aqui, né? Vamos errar em coisas novas, né? Você pode errar, não tem problema, mas erra em coisas novas, não em coisas que a gente já errou. Então, essa é a ciência, e fazer aquele momento um momento de aprendizado, e de reafirmar a confiança. E o que acontece aqui, né, Solon? A pessoa vai lá, ela arrisca, eventualmente erra. Ela para, o gestor vai lá e apoia, fala com ela, troca, e ela vai lá e dá mais um passo. E ela viu que conseguiu fazer algo legal, e depois ela vai dar mais um, e mais outro, e aí cria uma autoconfiança forte. Então, assim, a gente chegou a fazer rituais, Solon, para enterrar a cultura do medo. A gente tende a ser proativo no medo e reativo na confiança. Eu vou criar todos os mecanismos para garantir que aquela pessoa não vai fazer besteira, e se ela se mostrar digna de confiança, aí eu vou falar, não, beleza, agora eu te dou, né, mais uma oportunidade, agora eu te dou mais alguma coisa. A gente faz o contrário disso. Eu brinco que a gente é proativo na confiança e reativo no medo. Muito bom. Isso quer dizer na prática. Vou dar um exemplo bem prático disso. Isso quer dizer que eu não vou perguntar para a pessoa se o reembolso que ela subiu está certo ou está errado. Isso quer dizer que a pessoa vai falar, cara, eu estou pedindo reembolso de uma nota aqui porque, enfim, eu gastei para fazer um projeto, e eu vou confiar e vou falar, cara, se você falou que esse gasto era importante, está tudo bem, eu não vou ficar validando. Isso é confiar por padrão, né? Isso é confiar proativamente e não reativamente. E o contrário, a recíproca é verdadeira, né? Quando a gente lida com medo, a gente prefere ser reativo do que proativo. A gente sempre parte do pressuposto que as pessoas simplesmente não vão fazer besteira, elas vão tomar as decisões que estão mais alinhadas com o que a organização espera. Se tu teu medo de errar é maior que a tua vontade de inovar, não comece. Tá? A tua vontade de inovar, de criar valor, de gerar valor para o associado, para a comunidade, tem que ser muito maior que o medo de errar. E o erro ser encarado como aprendizado. É isso que nós entendemos assim, que é fundamental. Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos. Sobre temas relevantes. Estimular pensar para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões. Que promovam ação, Diversidade. inclusão, Estratégia. Inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos